Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 14 de abril, agora na Espanha, 22 horas e 6 minutos, no Brasil, 17 e 6 da tarde. Gente, a pergunta que vale US$ 1 milhão é: será que vai haver mais quedas ou a BTC já corrigiu o que tinha que corrigir? Essa resposta só pode ser obtida analisando o padrão comportamental das corretivas nesse ciclo. Vocês vejam que do topo dessa onda, a gente fez claramente aqui no semanal, eu estou no gráfico semanal ancorado pela nuvem de Shimoku e pela banda de Bollinger. Vocês vejam que claramente aqui no semanal a gente fez uma onda 1, que basicamente trouxe a BTC de US$ 20 mil até a máxima em 48.969. Depois veio a onda 2, que impôs uma corretiva de 21%. Esse foi o nível de volatilidade dessa correção aqui da onda 2. Então aqui foi a onda 1, aqui a onda 2. A onda 3 levou a BTC da mínima, que foi o fundo da onda 2, em 38.555, até o topo em 73.777. Dali, a gente corrigiu até agora de 73.777 para o fundo dessa agulhada, que bateu 60.660, 19%, 20% basicamente. 19%, 19,70%. 20%. Aqui foi 21, aqui 19,70, ou seja, o que está aparecendo aqui, então, aqui foi a nossa onda 3. Calma aí, vamos botar aqui onda 3, aqui a onda 1, 2, 3. Aqui provavelmente agora vai ser a nossa onda 4, no semanal, para depois explodir para a onda 5, que vai levar a BTC para US$ 100 mil. O que está aparecendo é que o padrão de volatilidade correcional desse ciclo está em torno de 20%. No ciclo anterior, ficou ali em torno de 35%. A cada ciclo, a volatilidade diminuiu. Aqui no ciclo de 2021, a BTC chegou a fazer um pump na semana que começou em 4 de janeiro de 21, fez um pump para 41.950 e corrigiu forte para o patamar de 28.380, corrigiu 33%. Foi o padrão correcional de volatilidade do ciclo anterior ficou em torno de 35%. Às vezes batia até um pouco mais, aqui, nessa mega corretiva, desse topo aqui da semana que começou em fevereiro, 15 de fevereiro de 21, a BTC bateu 58.352 e corrigiu forte, corrigiu quase 30%, 29%. Ou seja, esse ciclo ostentou uma volatilidade entre 30% e 35%. O nosso ciclo atual, que é esse de 2024, que vai se arrastar até 2025, está ostentando um nível de volatilidade em torno de 20%. É óbvio que pode ficar um pouco acima, pode ficar um pouco abaixo. Na minha leitura, não tem mais espaço para uma corretiva mais ampla que essa. O que está acontecendo é que, se a gente olhar agora em outros time frames, até em outros tipos gráficos, se a gente olhar no Renko, que é um gráfico que guarda uma inércia movimentacional muito mais brutal, a acumulação está se desdobrando, tendo por centro gravitacional a máxima do último ciclo, 69 mil. A BTC bate 73.777, volta para 60, depois tenta avançar para cima de 72, recua, tentou de novo avançar para cima de 72.400, recuou, batemos em 60 mil, chegamos a fazer a mínima em 60.660 e agora a gente está retornando em direção a VWAP mensal. No 6 horas, vocês vejam que a gente agulhou para baixo da Lauer e agora claramente esse ímpeto vendedor está se esgotando. Agora a gente está desenhando aqui no 6 horas um doji levemente vendedor que vai retornar como num efeito elástico em direção a VWAP mensal, que está lá em 68 mil, 67.900 e pouco. Gente, se vai haver correção, provavelmente seria um fundo duplo.
com esse patamar que a BTC bateu ali no auge do ataque iraniano contra o território israelense. Seria um fundo triplo, né? Porque a gente já tinha agulhado no dia 20 de março para esse patamar, bateu 60,775. Não, se considerar a agulhada também de 5 de março, onde a gente bateu 59 mil, próximo ali de 60, depois agulhou no dia 20 de março 60.775 e agora 60.660. Ou seja, foram 3 agulhadas no patamar de 60 mil. A primeira um pouquinho abaixo, depois as duas subsequentes em torno de 60.600, 60.700. O fato é que isso aqui virou um platô, então poderia ser um fundo quádruplo, né? um duplo W. É um padrão também do mundo cripto. Se houver mais uma agulhada, o que eu acho que tá um pouco fora do radar, porque eu já vou falar dos futuros no Oriente Médio. Hoje a Bolsa de Tel Aviv opera. Vou falar nos futuros chineses e da Oceania, que já estão abrindo num nível de estabilidade. O mercado meio que já precificou essa investida iraniana contra Israel como um encerramento dessa escalada. O G7 fez um comunicado, agora tudo depende da maneira como Israel vai responder a partir de agora. Como foi uma resposta telegrafada, ou seja, o Irã basicamente disse a hora e um minuto em que a salva de drones e mísseis iria cruzar os céus de Israel, então ficou uma coisa meio que um jogo de cena, vamos colocar assim. Então o mercado precificou de uma maneira, até agora, pode escalar absurdamente esse conflito. Enfim, a Israel pode usar essa salva de drones e mísseis para justificar um ataque contra uma instalação nuclear, por exemplo. Aí o negócio provavelmente faria um fundo quádruplo aqui, mas dificilmente a gente perderia essa formação de acumulação. Até porque vocês têm que considerar o seguinte: o mercado meio que já precificou essa resposta, essa retaliação do Irã em razão do ataque israeli contra a embaixada iraniana em território sírio. O que vai acontecer a partir de agora não há prazo, nem data para acontecer, porque seria o início de uma nova escalada. Então o mercado o que tinha que ostentar de volatilidade meio que já ostentou. Já vou falar dos fatos. Aqui um outro gráfico que a gente tem que ter em mente é o gráfico da dominância, gente. Um mercado cripto baixista impõe um avanço da dominância. E um mercado cripto em movimento de alta impõe um recuo da dominância. A dominância não tem mais para onde subir. A dominância tem uma tendência geral de queda. Ela está desenhando uma sequência de corpos reais compradores aqui no mensal, quase que inacreditável. Ou seja, a dominância não pode avançar para cima da upper. Isso aqui em algum momento tem que começar a cair para dar início à estação das altcoins, a chamada alt season, que já teria que ter ensaiado um início, mas acontece que a BTC basicamente vem se valorizando muito em relação às altcoins. A BTC basicamente nas quedas exponencia a corretiva das altcoins, e na subida as altcoins não têm acompanhado, principalmente as de alta octanagem, com algumas honrosas exceções. A Solana realmente veio lá de $8 e agora está a 140, mas muitas altcoins de alta octanagem, como Kusama, Matic, a Atom, ainda não mostraram a que veio nesse ciclo. Então a dominância em algum momento tem que começar a tombar. Não dá não é crível que uma Atom, que é a solução de camada zero de verdadeiros monstros em termos de camada 1, como o BNB Beacon Chain, que recentemente foi desativada, mas valia mais de 50 bi, Cava, enfim, só considerando as 6 maiores soluções de camada 1 rodando no ecossistema Atom Cosmos, já justificariam um market cap 10 vezes maior do que está ostentando agora. Ou seja, não é crível que essas altcoins
vão ficar muito tempo num patamar desse ridículo, ou seja, a out-season tem que começar, a dominância tem que cair, então a gente tem que analisar o gráfico da BTC com um olho no gato e outro olho no peixe, que é o gráfico da dominância da BTC. Na minha leitura, segue a acumulação, a gente está voltando como num efeito elástico, segue a acumulação da onda 4, a gente está voltando como num efeito elástico em direção à VWAP mensal, que segue lá próxima de 68 mil dólares. Nos 5 minutos, a BTC claramente está desenhando a cunha de uma figura triangularizada. Na seara fática, o conflito no Oriente Médio desencadeou uma quebradeira no mundo cripto, as tensões geopolíticas aumentaram no Oriente Médio, desencadeando uma liquidação em série, quase $1 bilhão em liquidações forçadas. E a China, no meio desse cenário hecatômbico do Oriente Médio, está prestes a liberar os ETFs de BTC e ETH na província autônoma de Hong Kong. E alguns analistas reportam que há poucas horas do halving, esse conflito no Oriente Médio meio que deixou as coisas turvas. Gente, o mundo cripto está há basicamente 2 dias e 10 horas do halving. Vou até dar um refresh aqui, ó. O halving vai rolar no bloco 840 mil. A gente está no bloco 839.239. Em basicamente 48 horas, 50 horas no máximo, a gente já vai estar muito próximo do halving, se é que já não vai ter rolado em 50 horas. Então a gente tem que ficar de olho nisso daqui, porque é o evento que vai startar o bull run desse ciclo. Então vocês vejam que os rewards de cada bloco estão em torno de 6 BT6. Isso aqui vai pular para 3 BT6. É bizarro, mas a explosão dessa tensão no Oriente Médio meio que embaçou um pouco o evento do halving. E na seara geopolítica e finanças internacionais, líderes do G7 condenaram o ataque do Irã contra Israel, mas os mercados parecem que estão calmos. As negociações, tanto no mercado Forex quanto nas bolsas do Oriente Médio, que operam, dia útil, domingo, em Israel e nas bolsas do Oriente Médio, nos Emirados Árabes. Aqui, ó, o principal índice da bolsa de Tel Aviv, o TA35, está subindo mais 0,27%. Os outros índices também da bolsa de Israel subindo. A mesma coisa no índice Riad da Arábia Saudita, tudo ali próximo da estabilidade, ou seja, o mercado meio que já precificou essa resposta iraniana. Então o próprio mercado cambial de Forex em Sydney também parece bastante moderado, ou seja, gente, uma contraofensiva por parte de Israel ficaria dentro de um espectro de incerteza temporal. O mercado não vai ficar volátil até que Israel resolva retaliar a retaliação. Agora a gente volta para o cenário de incerteza. Se o Irã tivesse promovido um ataque surpresa, não telegrafado, aí o cenário seria outro. Mas o Irã basicamente disse a hora, o dia e o momento em que a salva de mísseis e drones iriam ser lançados, meio que para fazer um meia-culpa com a opinião pública e com os setores mais radicais de dentro da estrutura da teocracia iraniana, porque a guarda revolucionária, outros setores também daquela ditadura teocrática são mais radicais. O que me pareceu, aí fica para os analistas geopolíticos, foi que as forças iranianas efetivamente não queriam um embate, nesse momento, pelo menos, franco com Israel. Apesar do exército iraniano, em termos numéricos, ser pelo menos 3 vezes maior que o exército israelense, o Israel domina os céus do Oriente Médio. O Israel tem pelo menos 200 ogivas nucleares. O Irã está conseguindo lá enriquecer urânio a 83%. Falta pouco para o Irã conseguir enriquecer urânio a 90 e poucos por cento, que o tornaria o Irã capaz de produzir o artefato nuclear. Pode ser que Israel use essa salva de drones e mísseis para atacar uma instalação iraniana e evitar que no médio prazo eles consigam enriquecer urânio a 90 e tantos por cento. Eu acredito que em menos de 10 anos talvez o Irã consiga produzir um artefato nuclear. Tudo isso está no espectro.
Mas o mercado, ele tem que se mover no tempo. Ele não pode ficar esperando uma resposta de Israel para daqui a 3, 4 meses. Ou seja, não há como saber quando Israel vai responder, ou se vai responder a esse ataque do Irã. O fato é que o Irã, a história toda do Irã em relação a Israel foi uma guerra por procuração, com os chamados proxies. Ou seja, o Irã usa os Houthis, usa o Hezbollah, usa as milícias iraquianas para atacar Israel. O Irã é a primeira vez, até na guerra de Yom Kippur, o Irã não fez um ataque direto a Israel. E agora eles fizeram. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. Na minha leitura, a gente segue desenhando uma onda 4. Uma onda 5 tá no radar. A qualquer momento isso aqui pode explodir. Tudo vai depender também do DXY, que se continuar nessa toada, vai impor ainda lateralização para BTC. Pode até formar aquele tal do fundo quádruplo que eu reportei aos senhores. Aí seria essa agulhada, mais essa agulhada, mais essa agulhada. E se o DXY continuar subindo, mais outra agulhada. Aí seria claramente uma bandeira de alta, porque a bandeira de alta é caracterizada por um mastro e uma canaleta virtual de baixa, que vai redundar numa outra pernada proporcional ao mastro, que na verdade é a nossa onda 3, que vai depois gerar a nossa onda 5 para 100 mil dólares. Mas vocês têm que considerar que os bancos centrais das outras divisas que compõem essa cesta de divisas, que é o DXY, e que mede a força do dólar norte-americano contra libras, contra francos suíços, os bancos centrais das outras divisas também vão defender as suas divisas. Então o dólar não pode ficar subindo ad eternum contra francos suíços, contra libras esterlinas. Em falar em franco suíço, o franco suíço se valorizou muito, né, no mercado Forex agora nessa madrugada contra o dólar australiano. E vamos ver como ele vai se comportar quando começarem a abrir os mercados aqui no Ocidente, na Europa Ocidental e nas Américas. Mas enfim, gente, tudo vai depender de uma série de fatores. Agora a gente volta à seara da incerteza. Não se sabe quando, nem em que intensidade Israel, e se Israel vai retaliar a retaliação. Vamos ver. O fato é que segue o game, absolutamente nada mudou. A gente ainda está acumulando aqui no semanal o início de uma onda 4, ali no diário já está um pouco longeva, mas o fato é que a onda 2 ostentou 2 candles no semanal, então teoricamente a gente está no primeiro. Isso aqui pode durar mais 1 ou 2 candles, ou seja, em 2, 3 semanas a gente pode explodir na onda 5. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.